Olá, amigos. Eu convido vocês para refletirem hoje comigo em cima de uma frase que Paulo escreve aos Hebreus e que Emmanuel traz 2 vezes no livro Fonte Viva, através da psicografia de Chico Xavier, com 2 títulos diferentes, mas em textos que se complementam e que podem gerar para nós uma reflexão bastante pertinente no momento em que estamos vivendo. Se aplica a todos os momentos da vida, mas agora de maneira ainda mais contundente. O trecho ao qual Emmanuel discorre nos 2 textos está em Hebreus 12:12. E Paulo diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Só de ler essa frase, a gente já se remete aos momentos de nossa vida aonde estávamos ou onde estamos com as mãos cansadas e com os joelhos desconjuntados, aos momentos de desânimo, os momentos de cansaço. Mas o convite de Paulo é para que a gente torne a levantar essas mãos e esses joelhos. Ou seja, que nós façamos isso novamente e novamente, sempre. Emmanuel, refletindo sobre essa frase, em um dos textos, no texto em que ele intitula Persiste e Segue, ele diz assim, que o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Aí nós pensamos, o lavrador desatento escuta as sugestões do cansaço. Quantos de nós escutamos as sugestões do cansaço? Por variados motivos. Ele nos chama nesse momento de lavradores desatentos. Por quê? Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Quer dizer, ameaça a tempestade. Quantas vezes a gente interrompe a obra porque o momento é difícil, porque tem uma tempestade por vir, chegando ou já começando. Só que se nós interrompermos o serviço, a inundação pode nos roubar aquela obra, aquilo que nós já começamos da obra, e aniquilar a nossa coragem, que ainda é pequena. Ela ainda está começando a se desenvolver. Ele continua dizendo, descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Aí nós podemos pensar, mas não é justo descansar por causa dos calos que o trabalho, a enxada, ofereceu. Nós podemos pensar nesse sentido, por exemplo, na questão da aposentadoria. Os calos que a enxada oferece, assim a gente descansa com o passar do tempo. As marcas que o trabalho traz para nós, inclusive para o nosso organismo físico, e que nos convidam ao descanso. Só que nesse momento os vermes podem destruir, anular aquele serviço já começado. Então ele diz que o agricultor, no caso, o lavrador, levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Ou seja, não basta a nós o início, não basta para nós pensarmos em uma obra e iniciarmos ela. Nós necessitamos continuar a atividade,
Continua a tarefa se não corremos o risco de perder a colheita. Aí ele complementa: o viajor, por sua vez, enquanto invigilante, não sabe chegar no término da jornada. Se perde no caminho, para no meio do caminho. Por quê? Porque queixa-se do calor, adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. Então nós pensamos assim, por exemplo, tá difícil a jornada, é mais perigoso nós nos abrigarmos, ele chama de ilusórios abrigos, do que manter a jornada, porque ali estão perigos que podem nos surpreender. Outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Não seria justo queixar-se dos pés ensanguentados? Vamos pensar assim que Emmanuel nos traz aqui, simbolicamente, lógico, ele não está falando especificamente de uma pessoa que está com os pés sangrando, mas ele traz uma mensagem forte, porque pés ensanguentados, nós imaginamos que é difícil manter uma jornada nesse momento. Mas se nós nos deixamos levar pela dificuldade de manter-se a caminho, de manter-se em movimento, nós podemos nos transformarmos em mendigos comuns. Usa os joelhos sadios, não se dispõe todavia a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Quem disse que seria fácil a nossa jornada terrena? Não é fácil. Tem obstáculos, tem dificuldades. E eles servem para que nós nos fortaleçamos e que sejamos testados. Nós necessitamos passar pelas provas, pelas provações. É fácil nos movimentar quando os joelhos estão bem, quando as mãos estão sadias, estão saudáveis, quando nós temos todo o vigor, toda a energia. Mas o teste, a prova vem exatamente no momento da dificuldade. Aí que nós podemos, inclusive, nos fortalecer. Daqui um pouquinho a gente vai ver o porquê dessa dificuldade, com a Joana de Ângeles nos auxiliando também na reflexão. Aí ele diz assim, que isso acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, porque o aprimoramento é o fim. A nossa finalidade é nos aprimorarmos, mas isso não vai acontecer sem luta. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se nós abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão no centro das nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar, mesmo de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Durante séculos consecutivos. Que nós sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios. Então nós imaginamos assim, falsos refúgios, o descanso, o parar a jornada, são falsos refúgios. E nós nos refugiamos como? Aí vem a Joana de Ângeles para nos auxiliar. Eu fui buscar num livro chamado Vida, Desafios e Soluções, psicografado por Divaldo Pereira Franco, onde ela, falando sobre os hábitos mentais, nos diz que a vida mental se inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito vai se assenhorando dos equipamentos do cérebro, que decodificam as ondas do pensamento. Os impulsos iniciais e instintivos até a compreensão cósmica é uma longa jornada de experiência. Abre as comportas da comunicação e nós vamos nos tornando lógicos antes de alcançar a etapa superior, que será a identificação com a consciência divina. Então nós saímos
do instinto para a lógica e futuramente nos identificaremos com a consciência divina. Nessas fases, ela comenta aqui que nós já somos vitoriosos das etapas anteriores pelas quais já passamos, até esse momento que estamos, onde estamos adquirindo a razão. Mas nós trazemos no nosso íntimo refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os nossos hábitos mentais, que são eles que dirigem a nossa conduta, porque toda a programação existencial começa pelo pensamento. E ela nos orienta, que é de alta relevância considerar essa questão, porque no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à execução do que estamos pensando, idealizando, deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, que são habituais. Olha como ela chama. As nossas manifestações primitivas, que são habituais, elas vão continuar se repetindo, sem resultados positivos. Nisso, os trabalhos, os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra sem valor moral para alcançar novos patamares. Enquanto nós nos deixamos levar pelos instintos, pelos hábitos mentais que nós alimentamos há séculos, talvez milênios, nós não alcançamos novos patamares. Desde que no pensamento está a diretriz de conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Aí ela explica melhor, dizendo que em decorrência das vivências anteriores, onde ficou profundamente marcado em nós os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão dessa força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro nos assaltam a nossa casa mental no momento das dificuldades, no momento em que estamos com os calos nas mãos e os joelhos desconjuntados. Aí nós estamos vinculados aos mecanismos repetitivos dessa conduta sofredora. E isso, sem nós nos darmos conta, eles geram conflitos e padecimento. A gente constrói a ideia e sofre ela, que tudo vai sair mal, que tudo vai dar errado, e nós construímos dessa forma para que isso aconteça. E reforçamos essa ideia no momento em que nós criamos essa realidade para nós mesmos. E é o que ela diz então, que nós acabamos nos tornando vítimas espontâneas desse pessimismo. Porque nós estabelecemos padrões negativos a respeito das situações, a respeito de pessoas, não alterando a nossa forma de pensar e nem de agir. Isso são hábitos arraigados há tanto tempo em nós que não é fácil alterar. Nós necessitamos o quê? Nós necessitamos tornar a erguer as mãos e os joelhos desconjuntados. Porque é nesse momento de dificuldade, é nesse momento em que nos assaltam os pensamentos de que as coisas não estão bem, de que as coisas dão errado e que existe a dor, existe o sofrimento acontecendo, nós sentindo de fato isso. É nesse momento em que nós necessitamos alterar nossa forma de pensar e de agir, superar essa forma, esses hábitos mentais que estão arraigados à nossa forma de proceder há várias e várias e várias reencarnações, para termos a possibilidade de mudando o padrão do nosso pensamento, mudarmos a forma de agir e mudarmos os acontecimentos ao nosso redor e adentrarmos a novos patamares de evolução. Ela diz assim, que a princípio a acomodação, ou seja, que é não tornar a levantar as mãos e os joelhos. Essa acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência. Cabe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental que já está viciado, plantando sementes novas de otimismo e esperança,
a fim de sair desse estado doentio. Por isso que Emmanuel chama de falsos refúgios que nos detêm no passado e que podem nos fazer passar séculos consecutivos retidos. E nós não chegaremos ao final da jornada, retidos dentro desses falsos refúgios. Aí ela diz assim: o novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é questão de hábito. O que se pensa torna-se realidade como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não se venha agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. O agir sem pensar, o agir instintivamente, repetindo o que se fazia. Então é o pensar e o agir, o refletir e agir de forma nova, aos poucos criando novos hábitos mentais. E ela complementa assim, que as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, do qual procedem todas as forças da edificação e da realização total. Joana, então, torna claro o porquê da necessidade de perseverar e o porquê da dificuldade de, no início, nós termos essa ação de não ceder ao cansaço, de não ceder ao desânimo, de termos coragem e enfrentarmos as dificuldades e seguirmos, apesar delas. No texto seguinte, eu falei que eram 2 textos, do Fonte Viva, que Emmanuel se referia a essa frase de Paulo. No outro texto, que é o texto Servir e Marchar, ele diz assim, que se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam um alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Era disso que Joana falava. Nesse texto ele fala mais claramente de que não são as coisas materiais às quais ele está se referindo. Ele está se referindo a esse plantio, a essa semeadura e essa manutenção constante do cuidado com essa semeadura para que isso cresça, que isso germine, que isso frutifique na alma. E nós necessitamos muito esforço. Ele diz que é muito mais difícil esse plantio e essa colheita do que as que alimentam o celeiro do mundo para alimentarem o corpo, o nosso organismo físico. Ele complementa assim, ele diz que são aluviões de futilidades da vida inferior, invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. É a lama da inveja, do despeito, trovoadas de incompreensão. Ele segue dizendo das dificuldades que vão surgir pelo caminho. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Você deseja ser melhor. E naquele momento que você deseja ser melhor, e você começa a empreender um trabalho de reforma íntima para se melhorar, para modificar a forma de agir, parece que tudo conspira contra. É difícil. Todas essas forças parece que se conjugam contra para que você avance no roteiro do bem. Mas ele complementa dizendo assim: enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, mas enquanto não alcançarmos ela, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. É fácil nós nos retermos
aonde estamos. É fácil nós repetirmos comportamentos que tivemos em diversas reencarnações. Nós não nos modificamos milagrosamente de uma encarnação a outra. Nós vamos nos construindo como espíritos, construindo a nossa trajetória evolutiva. Nós vamos nos melhorando de reencarnação em reencarnação. Mas esse melhoramento é esforço de trabalho contínuo, suor, persistência e sacrifício. É muito fácil repetir, é muito fácil voltar àqueles locais onde já estamos acostumados. Por mais que sejam desagradáveis, por mais que nos causem sofrimento, determinados comportamentos para nós são conhecidos. E a gente tem a tendência a repeti-los, a repetir os mesmos vícios, os mesmos erros que nós já cometemos. Mudar esse local, mudar esse comportamento, esse pensamento, exige esforço, exige trabalho, exige construção. Aí ele orienta, ele diz assim: não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida, não recua. Mantém-se firme, segue, persiste. Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Todos já temos algo a oferecer a serviço da perfeição, a serviço dessa nossa melhoria. Mesmo defrontados por toda espécie de dificuldades, segue, mantém-se, movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Não vamos estacionar, vamos seguir, vamos marchar, vamos crescer, vamos evoluir. A evolução não se dá sozinha, ela se dá com o nosso esforço, com o nosso trabalho, o próprio, o de cada um. Eu posso auxiliar o outro, mas eu só construo a minha evolução. Que possamos cada um de nós fazer o nosso trabalho. Para encerrar, eu trago um texto da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, que está no livro Dimensões da Verdade. É um texto que fala conosco assim, com o nosso lado humano mesmo, aquele lado que tem as dificuldades e que precisa de encorajamento. É um texto profundo, simples e profundo. O nome do texto é Cansaço. Ela diz assim: estás fatigado. O cansaço, como fluido deletério, vence as tuas resistências, assenhorando-te do teu aparelho físico e mental, que acionas hoje com dificuldade. Tantas têm sido as aflições, as lutas, que desencorajando te entregas à indiferença quanto ao futuro, sob tormentos que te dominaram a capacidade de lutar. Tens a impressão de que o entusiasmo calou a voz da sua emoção no teu sentimento encarcerado na dor. Lutaste, é certo. Reuniste a energia, qual comandante afervorado de batalhas violentas, colocou elas indefensivas até a exaustão. Mas tantas foram as agressões e tão continuado o cerco que desejarias bater em retirada, deixando livre o campo para que se multiplicassem os maus. No íntimo conservas um travo de fel que o sofrimento deixou, e como miasma em crescimento sentes o espírito envenenado com a amargura em todas as horas. Uns companheiros fitam teu sorriso e creem que o caráter não é um dos teus dotes mais representativos. Outros contemplam tua tristeza e comentam que é débil a tua fé. Alguns falam contigo e identificam expressões que deprimem teus sentimentos. Amigos discretamente afirmam que foste vencidos por forças negativas do mundo espiritual.
Confrades rigorosos negam-te o concurso da amizade deles. Assim crês, assim vês, assim é, porque estás cansado. Quem observa dificuldades somente encontra obstáculos. Olhos acostumados aos detalhes negativos descobrem insignificâncias que enfeiam qualquer paisagem feliz. As estrelas que fugem além da névoa são ignoradas por quantos se contentam com sombras. As mãos que preferem espinhos perdem a sensibilidade para débeis violetas. No entanto, além do que registras, a beleza, a harmonia, a vida. O veneno que a serpente injeta e com o qual mata, o homem consegue transformar em medicamento salvador. A pedra que fere também adorna. O lodo pestilento, devidamente atendido, converte-se em perfume delicado na intimidade da flor. Transforma cansaço e tristeza em seiva de vida eterna. Renasceste na terra para elaborar a felicidade própria e intransferível. Rogaste a dádiva do resgate com as moedas do testemunho e do silêncio. Esquece-te desse modo, de ti mesmo, e persevera. Perdoa enquanto podes. O perdão é luz que arremessas na direção da vida e que voltará à fonte de onde procede. O conceito de que os outros fazem a teu respeito vale o que valorizas. As dificuldades que te impõem obstaculam quanto supões. O sarcasmo e a perseguição representam o que consideras. A dor é o que se deseja que valha. Levanta o espírito e combate. Não deixes que os braços das sombras apaguem com mãos de trevas os painéis da tela das tuas aspirações. Aprofunda a mente na pesquisa da verdade e detente a examinar a história de homens fortes. Não nasceram fortes, fortificaram-se na luta. O vento enrija a fibra da sequoia e a tormenta lhe dá vigor. A chuva que chafurda o regato aumenta-lhe o volume da água. Deixa-te conduzir pelos testemunhos naturais da experiência carnal e experimenta perseverar, insistir, continuar. Depois disso, Joana nos lembra de Jesus. Lembra que ele, em atroz sacrifício da cruz, ele teve seu início escolhendo um berço singelo aonde nasceu e uma carpintaria humilde onde trabalhou. Contatos simples com gente simples e pouco esclarecidas, com enfermos exigentes, com amigos ingratos, com legisladores e religiosos desonestos. E culminou na covardia de alguns discípulos que acabaram fugindo, covardes, no momento em que ele foi preso. Esqueceram do seu amor. No entanto, uma única vez sequer deixou-se ele vencer pelo cansaço. E por isso não reclamou, não desistiu, não censurou, não se deteve a examinar o lado infeliz de ninguém, dedicando-se incansavelmente à construção do bem excelso em favor de todos, amando e perdoando, sempre a todos, apesar de tudo. Que seja Jesus nosso exemplo, ele é nosso modelo e nosso guia, assim ele se descreveu. Sou o caminho, a verdade e a vida, e através dele chegaremos ao Pai, através do que ele nos ensinou vivendo. Que seja o nosso exemplo, que persistamos apesar de tudo, que não nos deixemos levar pelo cansaço, que a gente consiga vencer aquilo que trazemos há milênios em nós, de pensamentos, de forças, daquilo que ainda nos reduz, e que a gente cresça e brilhe a nossa luz.
Obrigada a todos, que tenham uma linda semana.